De uns dias para cá eu tenho visto muitos rumores sobre a tal da unção com óleo, que alguns teólogos dizem que não é bíblica, mas está dentro da Bíblia. Iacov, o primeiro líder messiânico congregacional do caminho do Salvador, aquele que chamam de Tiago, segundo o texto corrigido, ele escreveu o seguinte: alguém está doente? Chame os anciãos da congregação, e estes unjam o doente com óleo. E a oração da fidelidade salvará o doente, e se tiver pecados, serão perdoados. Ao invés de dizermos que unção com óleo não é bíblico, como alguém já disse aí, precisamos entender essa prática que está descrita na Bíblia. Pois essa parte do chamado livro de Tiago não é a única parte do texto do Pacto Novo que fala da unção com óleo. Marcos 6,13 também mostra os 12 de Yeshua trabalhando a libertação do povo, e diz o texto lá em Marcos 6,13: e expulsavam muitos demônios e ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Isso precisa ser compreendido da maneira correta. Essa unção relatada nos textos de Marcos e Tiago não é o mesmo tipo de unção que era aplicada a reis e sacerdotes. Até os termos utilizados no hebraico são diferentes. Limishoa e Lasuk. O verbo limishoa se refere à unção de reis e sacerdotes. Limishoa é da mesma raiz de Mashia, a palavra que se refere a Yeshua. Ungido, aquele que foi ungido. Porque Yeshua foi ungido como rei e sacerdote, ainda no mundo espiritual, como vemos na descrição do Salmo 110. Yahweh, Deus Pai, o consagrou à posição real nos céus. Yeshua é rei e sacerdote ao mesmo tempo, por isso o sacerdócio dele está muito acima do de Arão. O verbo Lasuk se refere a essa outra unção, que está relacionada à cura da enfermidade. A julgar pelo modo como nos é apresentado esse ato de unção, usado pelos 12 de Yeshua e pelos anciãos da Querrilá, que iam até a casa do doente para poder ungir e orar por ele, certamente esse óleo era um elemento medicinal da época. Algo assim como uma pomada, por exemplo. Algo ao qual era atribuído alguma propriedade medicinal. Passar um pouco desse óleo no doente era um gesto que acentuava a intenção da cura. Naquele tempo a gente sabe, já existiam médicos, mas não eram como hoje em dia e não tinham os medicamentos que tem hoje em dia. Os chamados médicos da época usavam outros tipos de produto, outros tipos de elemento para aliviar dores e males de pequeno porte. E os fiéis se utilizavam desse óleo que tinha na época para invocar a cura de um doente. Aplicavam esse óleo na pessoa enferma porque passar o óleo na pessoa ajudava a firmar a confiança no trabalho de cura que estava sendo feito. Isso já demonstrava a seriedade da ação que eles estavam realizando, a seriedade e o objetivo de curar a pessoa. O texto de Iacov, Tiago, não diz que era a unção do óleo que curava o doente, diz que a oração da fidelidade curava o enfermo. Ungir com óleo apenas acentuava o objetivo de trazer a cura. Vamos comparar mal e mal assim como o uso da garrafa com água que o cristianismo faz hoje em dia. Que a pessoa diz assim: pega a sua garrafa com água e ora ela e bebe para ficar curado de não sei o quê. Já vi gente dizer que ficou curado de alguma coisa assim. Mas da mesma forma que não é a água da garrafa que curou a doença, também não era o óleo que curava. O óleo era apenas um elemento medicinal da época, usando conjuntamente o recurso humano e o recurso divino, mostrando que é o recurso divino que produz o efeito. Não vai cair na cilada de querer usar óleo para ungir as pessoas. Você nem sabe de que aquele óleo da época era feito. O óleo que eles usavam para ungir o doente na hora de orar não era o que nós chamamos hoje de azeite.